Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Caramba, nego quer pagar de sabichão que sabe de tudo sobre um país que nunca foi lá, nunca pisou, nunca viveu. Eu não consigo entender isso, cara. Eu entendo a pessoa trocar ideias, falar, eu sei que lá já acontece tal coisa, eu fiquei sabendo que tal coisa aconteceu, tal coisa não aconteceu, é assim, assim, assado, eu sei que acontece isso, isso. Agora, vocês falam de um jeito, vocês pegam uma informação que chega de qualquer jeito pra vocês, vocês começam a assumir coisas que, tipo, não dá pra você saber, entendeu? Por que Cuba está desse jeito? Não, Cuba está muito bem, porque é o seguinte... Tem um embargo, se você, não tá muito bem, não é uma merda. Não, está muito bem. Se você quer ir em Cuba... Oi? Você quer ir numa Cuba que ficou capitalista? Quero. Então vai no Haiti, porra. Quem participa mandou R$5. O Haiti ficou ali, anos. certinho. O cara tá... O Haiti permaneceu certinho. Cuba mudou. Cuba fez uma revolução comunista, porque não teve outra alternativa. Porque Fidel Castro não era comunista. Fidel Castro desceu, Serra Maestra tomou e os americanos bateram palma. Tá? Eu tinha a seleção de Reader's Digest na época de 59, janeiro de 59, ele na capa, todo mundo. Aí o que acontece? Os caras chegaram lá e começaram a fuzilar os outros. Pega vagabundo, fuzila. Pô, mas peraí, esse aí é meu gerente, esse aí é meu amigo, esse aí é meu parceiro. Não, vai todo mundo. Não, assim não pode. Os caras simplesmente usaram a velha tecnologia deles, de rei morto, rei posto. Tiraram Fulgêncio Batista, que já deu o que tinha que dar. Entrou Fidel Castro, eles bateram a mão no ombro do Fidel Castro e 6 meses depois já queriam que Fidel Castro estivesse fazendo a mesma sacanagem. Não vai voltar jogo, não vai voltar genocídio, não vai voltar exploração de sexo aqui. Olá, Xandel. Sou a mãe do Joãozinho. Ele está gastando todo o meu dinheiro com você. Teria como me devolver? Eu TBM aceito que você me coma no lugar do dinheiro. Quero um filho digno e inteligente. O moleque pagou pra se humilhar. Mano, vocês são idiota, cara. O moleque pagou pra se humilhar desse jeito. Você é muito filha da p, cara. Me envia sua mãe no meio disso, ô seu idiota. Respeita sua mãe, ô. Não vai voltar porra nenhuma. Nós vamos dar um jeito nessa porra dessa aí. Chega a aparecer. Aí cortaram tudo dele. Aí só sobrou o Nikita Khrushchev, ele foi lá e caiu no colo dos caras. Mas o Haiti continuou igualzinho, que era naquela época. Um país dominado pelo capitalismo. Um país capitalista, um país com influência totalmente americana. Já abriu. Quase mijei de rir. É só ir lá no Haiti. Quem acha que Cuba seria uma... Mioto superchatei R$9,54. Quase mijei de rir, kkkk. Nossa, não, molecada é demais, cara. Uma joia capitalista, é só ir no Haiti. Não, é que o problema é que existe uma guerra dos Estados Unidos contra o mundo, né? Então, eu entendo, eu não tô colocando a culpa em Cuba por ela não ser desenvolvido, mas o fato que ela não se desenvolveu. É um país muito pobre, né? Mas melhor escolha. Peraí, o que você chama de desenvolvimento? Vamos embora, é o seguinte. As pessoas poderiam ir no supermercado ter comida. Exatamente. Não, isso é embargo. Não, isso daí é o seguinte, você matar a fome. Cachorro também come. Então é o seguinte, você não produz pessoas só dando comida. É o Lula que pensa isso. É o mínimo, né? Exatamente. Isso aí tá certo. Não, é o seguinte. Mas olha só, esse mínimo lá eles têm. Esse mínimo lá eles têm. Eles comem. Eles comem. Exatamente, eles comem. E outra coisa, se houvesse esse levante popular que você está falando, aquilo é uma ilha. Oi? Aquilo é uma ilha. Sim, é pequeno, aquilo é uma ilha, tá? 140 e poucos mil quilômetros, tamanho de Santa Catarina. Tá? O seguinte, aquilo é uma ilha. Se eles não tivessem satisfeito, o governo já tinha caído há muito tempo. Há muito tempo. Ali, primeiro que é o seguinte, nada é feito pela força. Tem um canal... Como é que é o nome daquele canal, Rubem? Daquele casal, daqueles dois? Aquele canal de turismo. Mundo Sem Fim. Mundo Sem Fim. Eles estiveram lá. Né? Eu vi os vídeos dele. Então, o vídeo de quem foi lá é o seguinte... sem ser de esquerda, sem ser de direita, sem ser porra nenhuma. Os caras foram lá, como cidadão. Foram honestos. Então é o seguinte, o que acontece? Não tem polícia política, não tem censor dando chicotada em ninguém que fala mal do Fidel Castro, não tem nada disso. Existe falha, existe necessidade, existe uma porrada de coisa assim. Claro, o país está embargado há simplesmente 60 e poucos anos. Tá? E consegue sobreviver. Tá? Tem um índice de segurança pública. Não dá nem para comparar com o melhor lugar que a gente tem. Não dá nem para comparar com o melhor lugar que a gente tem. Lá não existe a figura. Lá ninguém entende que alguém não possa sair de noite ou de madrugada a qualquer hora para qualquer lugar. É um país pacificado. Totalmente pacificado. Agora você só consegue pacificar a pessoa pela educação. Tá? Não é pela punição, não. Fala isso para a Coreia do Norte. Não. A Coreia do Norte está muito bem. Está muito bem. Você sabe o que acontece? A Coreia do Norte está cheia de coreano. O coreano não pensa igual a você.
A hora que a gente respeitar a autodeterminação dos povos... Bom, isso daí é real, né? Coreano, chinês, eles não pensam como brasileiro, isso é fato. Japonês, olha o Japão. Se o Japão... Ó, se o Japão pensasse como o brasileiro pensa, o Japão já teria caído, nunca teria sido potência, na verdade, né? O Japão não tem riqueza nenhuma. A única coisa que colocou o Japão em nível de potência foi justamente o próprio japonês. É a cultura, o japonês, a capacidade de gerar trabalho. De entenderem que a maior riqueza que eles têm lá é o próprio japonês, mais nada. Porque os caras não têm riqueza verdadeira debaixo da terra, eles não têm nada, eles importam tudo. Tem que importar tudo pra dar certo lá. Então imagina se eles tivessem a mentalidade do brasileiro, de entreguista. Não daria certo. Bicho, os caras não podem nem ter o cabelo. Isso não significa que eles não têm os problemas deles, né? Tem, assim como a Coreia do Norte tem problema, assim como Cuba tem problema. Cuba, no caso, esses embargos que acabam com a vida também de Cuba, né? É muito embargo. O que eles querem lá? Isso aí atrasa totalmente o lado deles, né? Os caras vivem retrô, totalmente retrô. Olha só, eu não sei porque esse casal também teve lá. Sim. Esse casal também teve lá. Xandão, esse vídeo tá me deixando com raiva. Para de dar voz pra esses malucos. Ô, João Pedro, a partir do momento que você assiste um vídeo, você escuta alguém falando qualquer tipo de coisa, até algo que você considere uma abobrinha ou algo que não faz sentido, e você fica ansioso, tem algo de errado com você, não com a pessoa. Porque você não é obrigado a concordar com o que o cara tá falando. O que ele tá falando aqui não é pra ninguém ir lá e falar amém e assinar embaixo. Ele tá dando o ponto de vista dele. Você escuta, assimila, não tem nada a ver uma coisa com outra, irmão. Isso daí diz muito mais de você do que da pessoa que tá falando. Eu não tenho problema nenhum em escutar uma pessoa falar qualquer coisa que seja. Pode ser o maior absurdo, ela tá falando. Eu tenho todo o direito de discordar. Ou posso concordar com alguma coisa que ela fale que de repente eu vejo que faz sentido. Não tem nada a ver, irmão. Isso aí é... É por isso que hoje em dia na internet existem esses grupinhos aí de gente que não aceita ouvir nada que outro fala. Aí ficam tudo com essa ansiedade aí que você tá demonstrando. Isso daí não leva a nada. Absolutamente nada. Eu vi os vídeos dele lá. Eu tô entendendo a análise que ele tá fazendo aqui. Embora eu não concorde com tudo. Mas eu tô entendendo o que ele tá querendo dizer. O contexto da conversa. Tem coisas aqui que ele tá falando que são sensatas. Não, eu vi o vídeo dele lá. Falou assim, olha só, aqui você é estrangeiro, você vem com guarda, só pode andar com guarda. O guarda largava a gente na... Por exemplo, quando ele fala que Cuba tem embargo, que isso daí atrasa a vida do cubano, isso é óbvio. Quando ele fala que o coreano lá, ele não tem a mentalidade do brasileiro, isso é óbvio. Os caras não têm a mesma mentalidade que a nossa aqui. Por isso que eles têm a vida deles lá. Como é que eu posso vir aqui e falar 100% da situação da Coreia se eu nunca fui pra Coreia? Como que eu posso falar 100% da situação de Cuba se eu nunca fui pra Cuba? Se eu não vivo lá, se eu não moro lá? Não tem jeito de eu afirmar. O máximo que eu posso falar, o máximo do máximo, é aquilo ou que a mídia traz de informação, que é totalmente duvidosa, a gente sabe disso, ou pesquisas imparciais que eu faça na internet, certo? Que me traga alguma informação. Mas ainda assim, como que eu posso afirmar? Como que tá lá? Então, a análise tá aí. Qualquer um pode ter uma análise, qualquer uma que seja, sobre qualquer país. Ninguém é obrigado a concordar ou não, cara. Praça, 8 horas da manhã, fala assim, 2 horas da tarde eu passo aqui e pego vocês. Né? Fala assim, foi assim que nós falamos. A gente não tem o que falar aqui. Né? Você já foi pra Coreia do Norte? Não, tô falando para esse casal do Mundo Sem Fim, eles também estiveram lá. Uhum. Então é o seguinte, o que acontece? Se eu for procurar os defeitos, ninguém presta. Né? O que eu quero saber é o seguinte, o que deu certo em um país... A Coreia do Norte foi alvo de um ataque sórdido dos Estados Unidos, tiraram tudo dele, tanto é que a guerra lá não acabou, não existe assinatura de fim de guerra. Tá? Então é o seguinte, o coreano do norte foram mortos aos milhares, com bomba de fragmentação, inclusive, bomba de todo tipo. Tá? Eles foram mortos às centenas dos milhares. Eles têm um trauma dos Estados Unidos. Maicon Souza superchatei R$2. Como concordar se ele pode ter nem Bíblia na Coreia? Ô Maicon, mas aí que tá, você já foi pra Coreia? Você morou na Coreia pra saber se não pode ter Bíblia lá? Você não pode ler a Bíblia? Da onde que você tirou essa informação? Quem falou pra você? Você não sabe nada. Ninguém, vocês não sabem porcaria nenhuma. Eu não posso vir aqui afirmar isso, eu não sei, eu não moro lá. Ah, eu sei porque o William Bonner falou na Globo. Eu sei porque eu vi um vídeo aí aleatório de alguém gravando lá e falando. Ô irmão, acorda pra vida, cara. Ninguém pode falar 100% da situação de nenhum país que seja, se a pessoa não viveu lá, pra saber. Poderia ver isso. Simples. É um meme sobre... Caramba, vocês falam as coisas, vocês parecem criança, velho. Quando o assunto é política, geopolítica, vocês falam que nem criança. Vocês têm uma visão... A visão que vocês têm é, no máximo, aquela que o sistema permite que vocês tenham. Tipo, é a informação... Dá pra perceber que a informação que vocês coletam é a mais superficial possível.
Cara, Gabriel mandou 5 isso é reais. complexo. Fala, Xande. Um Muito país, obrigado você tem pelos noção que a seus gente tá falando de um ensinamentos e país? por abrir nossos Um olhos país, contra ele as tem fraudes N do tipos mundo. de problemas. Você é foda, cara. TMJ manda Se você não vive lá e não presencia como o sistema age diretamente na vida das pessoas, não tem como você falar 100% o que acontece lá. Mandou 5 reais. A educação do Japão é de outro nível comparado com o Brasil. Eles são formados para ser algum na vida, não alguém que fique fumando o dia inteiro. Já começa que o QI dos caras é maior, né? O índice de QI deles é maior. Ué, aí você vai falar, o Japão não tem problema? Lógico que tem problema. Tem um monte de problema. Todo país tem problema. É isso aí, cara. Todos eles têm. Caramba, nego quer pagar de sabichão que sabe de tudo sobre um país que nunca foi lá, nunca pisou, nunca viveu. Eu não consigo entender isso, cara. Eu entendo a pessoa trocar ideias, falar, eu sei que lá no Japão acontece tal coisa, eu fiquei sabendo que tal coisa aconteceu, tal coisa não aconteceu, é assim, assim, assado, eu sei que acontece isso, isso. Agora, vocês falam de um jeito, vocês pegam uma informação que chega de qualquer jeito pra vocês, vocês começam a assumir coisas que, tipo, não dá pra você saber, entendeu? Alan Kelhas esteve super Não tem como. de 5 reais. Para entendermos a evolução ou estado atual de um país, temos que olhar para o passado. Entenderemos que Michael Jackson forjou a própria morte. E se disfarçou de Dave. Terrível. Tá? E hoje, tem lá, eu vou te mandar o noticiário da DW, Theo Schweier, falando sobre a melhoria da condição de vida Alemanha, falando da melhoria da condição de vida do coreano, do norte. Uhum. Tá? Então é o seguinte, é um povo coeso. O asiático, ele tem, como aquilo que eu te falei do chinês, ele tem um pragmatismo, ele tem uma visão do mundo que não é igual a nossa. Tá? A gente é meio puta. Exato. Isso aí é fato também que ele tá falando. Meio. O Brasil é totalmente puta. O Brasil é a maior cadelinha de todos os países. Isso é vergonhoso, é ridículo. Aí eu fico perguntando, como que brasileiro acha que tem moral pra ficar falando que sabe de 100% o que acontece no outro país? O que outro país é, o que não é? O brasileiro tem comportamento de puta, idolatra político, idolatra jogadorzinho de futebol, idolatra isso, aquilo, entreguista, neoliberal. Uma cultura totalmente americanizada. A população não pode acessar a internet, não pode sair do país. O único programa de TV é o canal do governo, mas confia, a Coreia do Norte tá muito bem, vocês nunca foram lá. Tá certo, você tá falando, bacana, cara, legal. Agora eu sou obrigado a assinar embaixo disso daí que você tá falando. Você chega pra mim e fala isso aqui, ó. E eu sou obrigado a assinar embaixo do que você tá falando. É isso que você quer dizer? Sendo que existem outras coisas, muito mais informações acerca do país. Você tá reduzindo o país a isso. Você pegou um país, você acabou de pegar um país e reduziu a não pode sair do país, só tem um programa de TV que é do governo e a população não pode acessar a internet. Vai ser o necessário para passar aí você pega, alguém na vida. Aí você pega, por exemplo, um vídeo patético de pessoas que foram lá, gravaram e mostraram uma realidade que é diferente daquela que é apresentada pela mídia. Ou que tem diferenças em partes do que é apresentado pela mídia. E aí você fica como? Você foi até lá pra ver, irmão? É aí que tá o negócio. É isso que eu não entendo. Cara, tudo bem, você pode defender isso daí, tá? Tipo, você falar que é isso aí. Beleza, é uma visão sua. Eu não assino embaixo. Assim como eu não assino embaixo de tudo aqui que o Rubão tá falando nesse vídeo, porque eu não concordo com tudo. Mas eu não sou desse jeito, eu não sou reducionista a ponto de falar, é isso, só isso aí mesmo e acabou. Não é. Não é assim que funciona. Você acha que se o Brasil deixar os Estados Unidos ou outro país entrar de vez no nosso país para investimentos, monta indústria, etc., isso não acontece. Para o Brasil produzir indústria, não precisa deixar os Estados Unidos entrar aqui. Pelo contrário, a gente está desindustrializado justamente porque Estados Unidos e outros países que são potência do G7 controlam as nossas riquezas. Você acha que o nosso país vê alavanca no mundo em todos os sentidos? Não. Não, porque isso daí que você está preconizando é a falácia neoliberal. Isso daí é o que todo neoliberal preconiza. Esse é o mesmo discurso que começou lá em 1989. É o mesmo discurso. E de lá pra cá, só foi o esfacelamento da nação. Entreguismo atrás de entreguismo. Mano, procurem saber a verdade. Existem várias classes de pessoas na Coreia do Norte. Não é todos os países que vivem na miséria ou que são escravos do governo. Existem pessoas muito ricas na Coreia do Norte que são descendentes daquele que apoiaram o governo do Kim Jong. Cara, imagina pra uma ilha. As pessoas não têm noção, cara. A gente tá falando de um país que tem uma cultura, um povo totalmente diferente do nosso. As pessoas aplicam um reducionismo brutal, sem nunca terem nem ido pra lá. O pessoal fala com base, tipo, em mídia convencional. O pessoal formula sua opinião sobre um país através do que a mídia convencional propaga. Isso não faz o menor sentido, cara.
Não faz o menor sentido. Se você for pesquisar sobre a Coreia do Norte ou Cuba, pesquisar de maneira independente, em fontes de informações que são descentralizadas, você aprende muito mais coisas que nunca são transmitidas e conversadas ou ditas, explicadas. Então, tem muita coisa que tem pra ver. Não dá pra reduzir tudo desse jeito que vocês fazem. Pra mim não faz o menor sentido. Mas é engraçado esse povo, né? Aí vai falar de Estados Unidos, aí é perfeito pra eles. Estados Unidos é o único país que deu certo no mundo. Pro pessoal, o neoliberal. É impressionante, cara. Neoliberal, ele tem um comportamento padronizado. Eles sempre criticam as mesmas coisas da mesma forma e sempre enaltecem Estados Unidos, depois de tudo. Ah, não, ali sim, esse é bacana. Não tem problema nos Estados Unidos, né? Ah, lá nos Estados Unidos carro é barato, as coisas são baratas, você consegue desenvolver a sua capacidade de empreender, blá blá blá, amo os Estados Unidos. Lá não tem problema. Ô, cara, todo país tem problema, bicho. Todo país tem muito problema, viu? E muito problema. Mas também tem coisas boas. Se for assim, então o Brasil já era. Porque o que sobrou de bom aqui no Brasil? Falem pra mim. O Brasil, o país mais rico do mundo. Nós somos definitivamente o país mais rico do mundo. Não temos indústria, não temos PIB. O nosso PIB tá estagnado, não tem progresso. A nossa educação tá esfacelada. O sistema de saúde tá esfacelado. E ó que o nosso sistema de saúde ainda é melhor do que o de boa parte do mundo. Só que a gente tem que importar. Tudo quanto é tipo de equipamento a gente tem que importar. O que destrói a nossa indústria. A gente tá afundado em dívida e ninguém toma uma providência com a taxa de juros. Ninguém faz reforma tributária. Não tô falando dessa reforma aí que estão falando que vai ser feita, que é uma farsa, não é reforma de nada. Ninguém faz reforma agrária. Ninguém utiliza a Petrobras a favor do povo. A gente paga caro na gasolina. O Brasil importa a gasolina dos Estados Unidos. A gente tem a Petrobras, a gente importa a gasolina. A gente manda nosso petróleo bruto lá pra fora, pros caras refinarem lá fora e a gente importa de volta a gasolina. E vocês estão falando, vocês acham que vocês entendem do que se passa nos outros países? Vocês acham mesmo que o brasileiro tá na condição, ele tá bem informado pra falar categoricamente o que tá errado no outro país, o que não tá, ó, isso aqui é assim, isso aqui é assado? Para, velho, para. Todo país tem sua cota de problemas, sua cota de coisa boa. Não dá pra você entender a situação do país se você não estuda realmente de maneira aprofundada sobre ele, através de informações que não são do veículo convencional, que um monte de informação é distorcida, eles fazem a informação da maneira que eles querem. Ou se você vai lá e mora no país. Se você vive dentro do país, aí você vai realmente vivenciar a realidade do povo e vai perceber como são as coisas, tá? Então, eu simplesmente não pratico e não consigo ser reducionista quando o assunto pode ser qualquer país que seja, situação do país tal, não tem como, tá? Não tem, pra mim não faz sentido. Bom dia, Estados Unidos da América. Minha tia tá lá, minha prima TMB. As pessoas falavam sudoeste maravilhas dos Estados Unidos da América. Minha tia chegou lá e viu que nem tem neodímero a ver com o que falavam. Então, Eliel, interessante isso. Elas chegaram lá e perceberam que não tem nada a ver com o que falam. Agora, olha que legal. A mídia convencional, quando o assunto é Estados Unidos, eles apresentam ele como o maior de todos. Nossa, o sonho do brasileiro é fazer 18 anos e ir pro exterior, pros Estados Unidos. Vai morar lá. Agora, tem pessoas que chegam lá e veem claramente que não tem nada a ver com o que elas pensavam. E aí? Ou seja, nem os Estados Unidos, que é tão dito, falado aqui, já tá o brasileiro com uma cultura americanizada, o povo brasileiro entende os Estados Unidos? Então, tipo, olha como não é tão simples isso. Abrangentemente, não é tão simples a situação. R$5. A realidade é que somos colônia dos países subdesenvolvidos. Dos países desenvolvidos. Industrializados somos. Temos tudo para ser um país de verdade isso independente. É fato. Isso aí é fato. Agora eu te pergunto uma coisa. Se tudo que nós temos aqui debaixo da terra do Brasil fosse do japonês, como vocês acham que estaria o Japão hoje? O Japão sem nada. O Japão sem absolutamente nada de riqueza. Importa tudo. Depende de importar tudo. Agora imagina se fosse o contrário. Entendem como que a mentalidade do povo é que traz o progresso? O japonês não é que nem o brasileiro. Se toda essa riqueza tivesse numa Alemanha, num Japão, no próprio Estados Unidos que seja, qualquer outro país do G7, cara, vocês acham que eles aceitariam ser colônia de banqueiros? Mas nunca. Nunca. E não existe, cara. Então, infelizmente, aqui se tratando do Brasil especificamente, nós nascemos dentro de um sistema que preconiza que nós desenvolvamos esse pensamento entreguista. Entrega tudo, entrega. Isso aí é um fato, já faz parte da nossa formação como brasileiro, infelizmente.
O pessoal quer entregar mesmo, o pessoal bajula Estados Unidos é um exemplo, é só coisa boa, não tem nada de errado com aquela nação, é uma beleza. Nossa, um exemplo, tá? E a gente tem que entregar tudo pra eles mesmo, ó. E aí o neoliberal critica da mesma forma tudo. Aí vai falar de Cuba, fala aquilo, vai falar da Coreia, fala aquilo, vai falar do Japão, fala a mesma coisa, fala da Alemanha, fala de tudo, fica tudo essa... Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Acho que é uma questão de ser... Eles não têm certas barreiras morais. Não. Pelo menos na Coreia do Norte. Olha só. Mandou R$5. Lá tem campo de concentração, Então, né? Você sabe por que na China as crianças não acreditam no Papai Noel? Pois são elas que fazem os brinquedos. Que piada Mário de mandou merda. R$5. O povo acha que nacionalismo é fascismo. TMJ. O povo acha que nacionalismo tem a ver com fascismo porque o povo não estuda, não sabe o que é nacionalismo e não sabe muito menos o que é fascismo, tá? O sistema atrela essas duas coisas, fazem-nas juntas, por quê? Porque eles querem fazer uma lavagem cerebral no povo, porque sabem que povo nacionalista é igual a povo liberto, é povo que vai lutar pelos seus direitos, de fato, pelo progresso real de um país. No nacionalismo tudo é estatal? Não. Quando nós falamos de estatais, nós estamos falando de estatais estratégicas. Aquelas que nós não podemos doar e entregar para o sistema. Minério, água potável, energia, petróleo. Em 2009 e se disfarçou de Essas coisas são altamente estratégicas. Esses componentes estratégicos precisam estar na mão de um governo sério que está preocupado com a população. Por quê? Porque isso define o nosso futuro. Para termos independência financeira e sermos soberanos, desenvolvermos as nossas indústrias de maneira categórica, nós precisamos cuidar das riquezas que temos aqui e trabalhá-las a favor do povo, gerando progresso. Isso é uma coisa. O nacionalismo nunca, jamais, não tem absolutamente nada a ver com o Estado ter o controle de tudo. Olha que absurdo. Tem pessoas que vão falar até que nacionalista é comunista. Isso é um absurdo. Muita gente, inclusive, vem aqui e fala, quando eu tô falando sobre nacionalismo, vem falar que eu sou comunista. São idiotas. Mentecaptos mesmo, tá? Peço desculpa, mas eu tenho que ser sincero. Pessoas que falam isso, infelizmente, são mentecaptas. Nunca sequer pesquisaram sobre o que é nacionalismo. Acreditam em falácias da mídia. Por quê? Pra mídia não é interessante que o povo seja nacionalista. Você tem noção do que é um país com pessoas, a maior parte delas lutando pelo progresso do seu país? Lutando contra a taxa de juros, acabando com a vida desses banqueiros que colonizam o Brasil, sendo anti-entreguismo, sendo anti-entregar a nossa Amazônia, nossa água potável, nosso petróleo, nossos minérios, nosso estoque de energia. Isso aí é o terror do sistema. É por isso que existe esse atrelamento falso, artificial por parte do sistema, dos veículos de propagação aí de informação. Por isso que eu recomendo o canal do Dr. Enéas. Querem saber exatamente do que se trata nacionalismo? Enéas TV. Maratonem os vídeos. Aquilo é um exemplo clássico, o melhor possível, do que é um nacionalista. O que ele defende, quais são as ideias, o que ele preconiza, o que precisa desenvolver, o que não tem que desenvolver, o que tem que resguardar, o que não tem que resguardar, tá tudo lá. Só que ninguém quer saber. Esse aí é o problema. Os países desenvolvidos do mundo, todos eles tiveram conduta nacionalista. Todos eles tiveram um Estado forte. Eles têm um Estado forte, intervém naquilo que deve intervir, tem as suas reservas estratégicas. E as reservas estratégicas que eles não tinham, eles já pegaram de nós. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, quartzo. O Brasil poderia ter uma moeda lastreada apenas em quartzo. Quartzo é feito para fazer microchip, para fazer televisor, para fazer celular, para fazer computador, tudo que envolve esse tipo de tecnologia. O nosso quartzo é de primeira qualidade. Estados Unidos já pegou. Manganês já foi tudo para os Estados Unidos. Quem tem a reserva desses minérios para construírem as coisas e alavancar a sua indústria? Tá tudo lá nos Estados Unidos. Sabe o que restou aqui no Brasil? Buraco. Sabe o que acontece? A gente importa deles. Aí eu pergunto pra você, qual indústria tá sendo valorizada? Pensamento de brasileiro, entreguismo. Vai entregando. Vai soltando lá, ó. Ah, entreguem as riquezas de vocês pra nós, que nós iremos dividir o nosso progresso com vocês. Olha que lógica interessante, hein, cara? Bacana, né? Faz muito sentido mesmo. Só não perdemos nosso nióbio ainda, porque nióbio, o Brasil tem 98% do nióbio do mundo. Até tirar todo esse nióbio daqui, vai acho que uns 500 anos. Ferro, então, nem se fala. A gente tem muito minério aqui, mas muito mesmo. Chega a ser patético. Tem tudo. Só que é totalmente mal, não é nem mal administrado. Se o Brasil fosse mal administrado, cresceria economicamente ainda. O Brasil não é administrado, esse que é o problema. O Brasil, ele está sendo entregue. Aqui virou terra de ninguém.
Não consigo ver uma solução para o Brasil, mesmo com um governante Não, digno. vocês não As estão outras entendendo. esferas de poder são podres e derrubariam ele de alguma forma. É, exato, mas não é que não tem solução para as coisas, gente. Tem solução. O problema é conseguir concretizar a solução, é efetivamente trazê-la à tona. Essa é a luta, entende? Só que se um presidente nacionalista assumisse o poder e ele tivesse liberdade de movimentos para tomar decisão sem estar amarrado com o sistema, com certeza a situação iria melhorar. Mas o problema é chegar a isso.